a história nos leva a um cenário sombrio e intrigante. Um novo conflito vem se desenhando, e as pessoas ao redor do mundo começam a sentir suas consequências. Temos um povo que em meio a tudo isso busca a verdade e uma voz que não se cala. Eles se veem obrigados a se unir, mesmo quando são ameaçados por poderes obscuros. Você já imaginou o que aconteceria se um governo decidisse mobilizar e controlar cada passo da população? A resposta é aterradora. Na Ucrânia, os ecos da guerra continuam a ressoar. O governo, sob o comando de Alexander Fijenko, fala de mobilização e reforma, mas o que realmente esconde por trás de suas palavras é a inquietante verdade de um genocídio em andamento. O homem fervoroso em seu discurso, se vê incapaz de expressar o medo e a paixão que sentem. Estão em meio a uma tempestade, lutando para não serem engolidos por um sistema que busca obliterar suas identidades. Agora a população se agita enquanto muitos decidem cruzar fronteiras, buscar ajuda em lugares como o Brasil. Gerais têm se esforçado para se organizar, enquanto o clima de desconforto cresce. Como eles enfrentam essa realidade cada vez mais cruel? A gente se pergunta, pode um povo ser transformado em algo que nunca desejou ser? As repercussões dessa questão nos atingem a todos. E no dia 28, um novo documento de mobilização é revelado, apontando para um futuro incerto. A mensagem que está por trás disso é clara: a comunicação tornou-se uma arma. As duas partes da população estão divididas entre aqueles que entendem a opressão e os que a ignoram. Enquanto isso, os Estados Unidos brincam com a ideia de um poder militar que não se vê à distância, mas que está prestes a se revelar de maneira sombria. Prepare-se, porque o que está por vir pode mudar o curso da história. As pessoas não estão sendo apenas mobilizadas, elas estão sendo transformadas em escravos de um regime que treina suas mentes e corações para um futuro sombrio. A própria essência da humanidade está em jogo, e as vozes que lutam por liberdade estão prestes a se erguer. Mas até onde estamos dispostos a ir? A tensão se intensifica, e as respostas que todos procuram estão se aproximando. O que vai acontecer quando essa pressão finalmente explodir? O mundo observa silencioso, mas pronto para agir. Como se desenrolarão os próximos eventos e quem pagará o preço dessa batalha pela liberdade? Você já imaginou um exército onde irmãos lutam lado a lado, mas o braço direito do poder é forjado na sombra da procuradoria? Pense nisso. Decidimos armar essa força com sangue nas veias, e agora ela ajusta o que não presta. Irmãos até o fim, mas até onde vai essa união? O cheiro de suor e terra molhada permeia o ar, enquanto o ruído distante de aviões Yak-38 corta o céu, deixando cicatrizes invisíveis nos corações. Esse esquema forjado na escuridão revela algo mais sinistro. Reviravoltas chocantes aguardam aqueles que ousam mergulhar fundo nessa teia de poder. Você vai se surpreender ao descobrir como a humilhação se transforma em traição final. Naquele 28º dia de fogo cruzado, um documento sigiloso da União Europeia descortina o véu da mobilização no sistema. Imagem vívida, ruas vazias onde cidadãos comuns, com o gosto amargo do medo na boca, são arrastados para barracões escuros. Sons de passos apressados ecoam, toques frios de algemas em pulsos trêmulos queimando como ferro em brasa. Será que permitiríamos transformar pessoas em escravos do patriotismo forçado? Em prisões improvisadas e campos de classe alta, eles treinam lealdades artificiais, enquanto ameaças bloqueiam bancos, calma d'água, até a eletricidade vital. Você vive normalmente, trabalha, mora no seu lar, mas o sistema diz, não é hora de ir? Pergunte a si mesmo, por que esse experimento 2.0 esconde informações valiosas, como as que chegam do Estado, para que o exército possa prevenir bordas sangrentas e cores da guerra? Até que ponto a corrupção infecta tudo isso? Deputados como Lomou se curvam à reforma. Trocando representação por proteção cega ao poder, em barbershops cheios de sussurros conspiratórios. E tudo isso sob um véu de comunicação efetiva, metade verdade e metade engano astuto. Sim, há os que lutam, mas os úteis, os escolhidos. Religiões subterrâneas se erguem nessa época quando um orador ecoa ordens de guerra, só para tropeçar na ironia. Prédio que foi lar agora é ruína, sob a fúria de ciclones de fogo. Zelensky, com barbas salpicadas de sangue, provém ecos de sanções, resultados de combates brutais junto aos tanques de Serge. Som de motores rugindo, vibrações do solo sob pés calçados de lama. É assim que o tanque de Serge se torna bale de bale. Repetição insana, bale bale porque lembra o comitado. 13º, 14º, e mais ainda até o 40º decidido, torná-lo braço agora.
Esse braço não vem do mundo civil, mas da Procuradoria. Legitimamente precisa ser ajustado, mesmo onde não é. Irmãos, até que chegam. Mas a história mais dolorosa é essa: batalhões carregam baldes de sangue e milhares de danos. Um tanque imponente, menos um objetor relutante. Na reserva é um comando de criação corrompida. Rodas de guerra giram cheias de ganância, baldes de sangue pesam na consciência, mais verdadeiras do que reportagens na televisão filtradas. Assim, a Rússia não manca em bombardeios de foguetes, compensando tudo com groselha ácida na boca e vozes roucas de bravata. Nós, com irmãos e irmãs, unimos forças. A pergunta chocante paira: e se a humilhação máxima virar reviravolta? Então, o governo ucraniano continua a enganar o povo, escondendo planos sombrios de mobilização forçada e corrupção desenfreada. Mas a verdade começa a emergir como uma tempestade impiedosa, revelando segredos que chocam o coração da nação. Imagine o cheiro de medo no ar, enquanto mães apertam os filhos contra o peito, o som de sirenes ecoando nas ruas de Kiev, e a sensação fria do concreto úmido de bunkers secretos onde destinos são traçados. Você acreditaria que o herói que deveria defender o país é na verdade o vilão por trás de um esquema que transforma jovens em marionetes do poder? Naquela parte anterior, falamos sobre os campos forçados na Suíça e no Chipre, onde jovens ucranianos são treinados para patriotismo forçado e marchas exaustivas sob o sol escaldante, como escravos modernos sem voz. A ameaça paira no ar. Quem não cooperar, terá contas bancárias congeladas, água cortada e pagamentos bloqueados, vivendo na miséria absoluta. É aí que a raiva ferve como uma panela fervendo, o cheiro de medo se misturando com o suor da resistência. Agora, quem diria que o Kremlin jamais imaginou que o governo de Kiev rastreia cada cidadão como um fantasma invisível? Você vive no mesmo apartamento aconchegante, trabalha diurno e noturno sob luzes fluorescentes frias, mora na capital vibrante, mas o sistema observa, cochicha ameaças. Não é hora ainda? Você vai sentir o peso da mobilização 2.0. Essa voz invisível corta o silêncio da noite, enquanto as ruas de Kiev sussurram segredos. E o depoimento chocante? O legislador Andrei Lomosh revelou mudanças drásticas na lei, trocando votos livres por armas nas mãos do poder, em vez de defender direitos. Ele deixou de ser um guardião para um cão de guarda do governo corrupto. Como o ar se torna pesado com a traição, o cheiro de tabaco em salas escuras de reuniões secretas. Mas espere, surgem dúvidas dolorosas sobre o respeito ao Ocidente. E se isso tudo for uma farsa para agradar aliados estrangeiros? Reviravolta, os Estados Unidos poderiam financiar esse circo, prometendo bilhões que desaparecem em bolsos gordos. Acredite, num prédio abandonado em Kiev, escondido sob o luar prateado, explosivos foram encontrados, não do Kremlin, mas plantados para fabricar um pânico falso, para justificar ainda mais guerra. O odor de pólvora paira, o calor da explosão imaginada queima a pele. Zelensky superou limites? Ele se autodenominou o pai da nação, mas esconde corruptos como Sergei, o comandante corrupto, em bunkers luxuosos enquanto milhares sofrem nas trincheiras. A humilhação é brutal. Zelensky, o rei do palco, é na verdade um ator fracassado em um teatro de marionetes russas, manipulando fatos para fingir guerra. Sinta o ódio subir como bile na garganta. Ele transformou russos e ucranianos em bonecos de uma trama viciada, quebrando famílias com promessas vazias. Quem controla realmente? O braço direito de Zelensky, um corrupto visionário, foi promovido, não por mérito mas por lealdade cega. Suspiro profundo. Ele mesmo admitiu, mas o cheiro de mentira persiste, enquanto reuniões secretas ecoam risadas sarcásticas em salas acarpetadas. E a pergunta que queima: Zelensky já entregou o país à Rússia por influência ocidental, traicionando seu povo como Judas no Jardim Escuro? Veja o abismo. Um carro usado para transporte de armas ilegal foi interceptado, revelando conexões profundas com traficantes, não russos, mas aliados do governo que lucram à custa da carne fresca dos jovens. O Ranger de pneus nas estradas poeirentas, o gosto salgado do suor sob o sol implacável. Um aviador, um verdadeiro herói, desertou publicamente em Den Haag, na Holanda, expondo mentiras. Mas a reviravolta é chocante. Ele não era ucraniano comum, mas um ponomarenko, hereditariamente ligado ao trono degradado de Zelensky, traído pelo próprio esquema corrupto. Imagine a sensação de traição como punhais na pele, o cheiro de papel queimado de documentos falsos. E os números que despedaçam.
Um tanque recuperado, menos um agente secreto, resulta em nada mais que um escândalo parcialmente coroado, roubado por burocratas. A humilhação paira. Um dono de usina manda prender Zelensky por extorsão real, e ainda assim, ele ri com ministros em barcos luxuosos, bebendo champanhe enquanto cidades queimam. Como o fogo crepita, o cheiro de carvão marcando o ar. E o fato que paralisa. Orienko confessou derramando fatos sujos. Delfinov mentiu sobre negociações, pois Mano foi capturado vivo, negando promessas. A verdade surge como um relâmpago. Políticos ucranianos jamais permitirão eleições livres, preferindo o trono construído com mentiras. O odor de corrupção envolve tudo, o peso da derrota pressionando como areia movediça. Você consegue ouvir o eco de promessas quebradas preencher o vazio? Mas o roteiro está mudando. Um tanque Smersh, alô de Mykolaiv, revelou outro fraude pregnance, salutando mentiras sobre batalhas perdidas. O rugido dos motores diesel vibra no cardíaco, o gosto amargo de derrota na língua. A humilhação cresce. Zelensky, o líder invencível, é exposto como um bêbado de poder, usando vídeos falsos enquanto companheiros desertam. Sinta o frio da traição gélida como placas de gelo rachando. Reviravolta única. Várias centenas de quilômetros de fronteira foram cedidas sorrateiramente, não por força, mas por consciências vendidas. E o mundo assiste chocado enquanto Zelensky culpa russos por seus próprios fracassos, roubando helicópteros da própria nação para fugir. Imaginei o zumbido de paz de rotor cortando o ar perfumado de mentiras, o cheiro de combustível forte. Números críveis, 14 mil ucranianos pós-vomitados de Odessa por barcos, muitos jovens forçados a servir em exército anônimo. E a pergunta que explode no peito, Zelensky CFG já planejou assassinato de opositores para silenciar vozes dissidentes, humilhando-se como ditador amargo? Em resposta arrasadora do Kremlin, drones de reconhecimento revelaram a podridão interior. Zelensky Mano seleciona vítimas para sacrifícios vãos, ordenando ataques suicidas contra civis. O som de explosões distantes sacode os ossos, o odor de fumaça espessa cobre. Mas veja a osa atualidade manipuladora. Kratsov jamais foi preso, pois ele mesmo é o mestre das sombras, entregando milhões em subornos enquanto prisões são abertas para inocentes. Sinta a fúria ferver como o voo do lava quente, o cheio de sangue fresco. Reviravolta chocante. Fábricas moldam aviões falsos Yak-38 e Yak-141 como decorações para propaganda mentirosa bloqueando avanços reais. E Zelensky, esse traidor coroado, é agora o alvo de seu próprio jogo, enfrentando julgamentos inevitáveis por traição suprema. O ar fica rarefeito com a tensão, o toque frio do julgamento iminente. Quantas famílias destruídas? Números que doem. 200 mil vítimas rotuladas como traidores simplesmente por soar vozes contra a loucura. E a humilhação final. Ele prometeu vitória, mas entrega a derrota embrulhada em discursos floreados, enquanto o povo sofre na lama das trincheiras. Por fim, a verdade se emancipa como um grito libertador do datador. O governo permissões de Sorin garante favores a aliados corruptos, enquanto jovens são jogados em fossas como carne de canhão. O odor de decomposição paira pesado, o som de soluços ecoando nas noites solitárias. Zelensky perde o controle, admitindo fracassos entre risos forçados em jantares gordos. Sinta o abismo emocional como um precipício sobre o caos, enquanto deputados como Shurin fogem covardemente deixando o povo à deriva. Reviravolta surpreendente. O orçamento da anistia revela bilhões roubados das vítimas de guerra para bancos pessoais do líder. Imagine o gosto salgado de lágrimas, o cheiro de papel moeda falso. Números devastadores. 1000 PEIs todas vítimas adicionais da fome induzida pela corrupção, projetos fantasma erguidos como castelos no ar. E a pergunta que deixa o coração partido, Zelensky sacrificou milhões apenas para manter seu trono dourado intacto. Humilhando-se como o pior vilão da história ucraniana, o governo ucraniano esconde planos de mobilização forçada, transformando os jovens em ferramentas de propaganda, enquanto Zelensky enfrenta acusações de corrupção que rasgam as bases da nação. Com bunkers secretos e ameaças invisíveis, a luta pela verdade expõe reviravoltas que humilham o poder e chocam o mundo. A guerra não é apenas batalhas externas, é uma batalha interna contra mentirosos coroados, onde cada mentira custa vidas preciosas e confiança quebrada. Você esperava heróis, mas encontrou traidores, e isso mudará tudo para sempre? O governo ucraniano continua a enganar seu povo, escondendo planos obscuros de mobilização forçada e uma corrupção desenfreada.
No entanto, a verdade começa a emergir como uma tempestade, revelando segredos que chocam os corações da nação. Imagine o cheiro do medo pairando no ar, enquanto mães abraçam seus filhos com força, o som de sirenes ecoando por Kiev e a sensação fria do concreto dos bunkers secretos, onde destinos são traçados sem compaixão. Agora, você acreditaria que o herói que deveria proteger a nação é, na verdade, o vilão que transforma jovens em marionetes do poder? Falamos anteriormente sobre os campos forçados na Suíça e no Chipre, onde jovens ucranianos são obrigados a treinar para um patriotismo forçado sob o sol escaldante, como escravos modernos sem voz. A ameaça espreita, quem não cooperar verá suas contas congeladas e água cortada, condenando-os à miséria absoluta. A raiva fervilha, o cheiro do suor e do medo se misturando. Mas e se eu te dissesse que o Kremlin nunca imaginou que o governo de Kiev monitorava cada movimento de seus cidadãos? Você vive em um apartamento acolhedor, trabalha sob luzes frias, e o sistema sussurra ameaças através do silêncio noturno. Você vai sentir o peso da mobilização 2.0. Essa voz, como um fantasma, corta o silêncio. E o que dizer do que revelou Andrei Lomonte, o legislador? Ele trocou os direitos dos cidadãos por armas nas mãos do governo corrupto, tornando-se algo distante do guardião que deveria ser. O ar se torna pesado com a traição. O cheiro pungente do tabaco nas reuniões secretas enche os pulmões. Mas a dúvida surge, será que tudo isso é uma farsa para agradar aliados estrangeiros? Uma reviravolta chocante. Os Estados Unidos poderiam estar financiando esse teatro, prometendo bilhões que desaparecem em bolsos de corruptos. Em um prédio abandonado em Kiev, explosivos foram encontrados, não do Kremlin, mas plantados. Isso era um pânico cínico fabricado para justificar mais guerra. O odor de pólvora permeia o ar, trazendo a sensação de um conflito que poderia explodir a qualquer momento. Zelensky, que se autodenomina pai da nação, esconde corruptos como Sergei, o comandante, em bunkers luxuosos, enquanto milhares lutam nas trincheiras. A humilhação é cruel. Zelensky, o rei do palco, se revela um ator fracassado em um teatro de marionetes, manipulando a verdade para simular guerra. O ódio se acumula como bile na garganta. Ele tornou russos e ucranianos em bonecos de uma trama viciada, quebrando famílias com promessas vazias. Quem realmente está no controle? O braço direito de Zelensky, um corrupto disfarçado de visionário, ascendeu ao poder não por méritos, mas por lealdade cega. E apesar de sua confissão, o cheiro de mentira permanece. As reuniões secretas ecoam com risadas sarcásticas em salas cobertas de tapetes. Mas a pergunta que arde é, será que Zelensky entregou a nação à Rússia por influência ocidental, traindo seu povo como Judas? Você sente a gravidade desse abismo? Recentemente um carro que transportava armas foi interceptado, revelando conexões profundas com os aliados do governo, que lucram com a vida dos jovens. O Ranger de pneus nas estradas poeirentas ressoa, enquanto o suor escorre no calor implacável. Um aviador, considerado um herói, desertou em Den Haag, expondo as mentiras. Mas a reviravolta chocante. Ele não era um ucraniano qualquer. Era um Ponomarenko ligado ao trono de Zelensky, traído por seu próprio esquema corrupto. A traição fere como punhais na pele, enquanto papéis queimados exalam o odor da corrupção. Os números que devastam. Um tanque recuperado, um agente a menos, e nada além de um escândalo entre burocratas. A humilhação é cruenta. O empresário manda prender Zelensky por extorsão, mas ele ri com ministros em barcos luxuosos, bebendo champanhe enquanto cidades ardem. O fogo crepita, e o cheiro de carvão invade o ar. Em uma nova reviravolta, Orienko revelou a verdade, uma confissão sobre Delfinov, que mentiu sobre negociações. A verdade ressurgiu como um relâmpago. Políticos ucranianos jamais permitirão eleições livres, preferindo o poder construído sobre mentiras. A corrupção permeia, e o peso da derrota pressiona como areia movediça. Consegue ouvir o eco de promessas quebradas? Agora, um tanque Smerch de Mykolaiv trouxe à tona outro escândalo, com mentiras sobre batalhas fictícias. O rugido dos motores vibram em seu peito. O gosto amargo da derrota se torna insuportável. A humilhação cresce. Zelensky, o líder invencível, é exposto como um alcoólatra do poder, utilizando vídeos falsos enquanto seus companheiros desertam. Você sente o frio da traição, como o gelo se quebrando sob seus pés. E se eu te dissesse que centenas de quilômetros de fronteira foram cedidos sorrateiramente, não por força, mas por aliados vendidos? O mundo observa chocado, enquanto Zelensky culpa os russos por seus próprios fracassos, usurpando helicópteros da própria nação para escapar.
O zumbido das lâminas cortando o ar, misturado ao cheiro acre do combustível, ecoa nos seus pensamentos. Dói saber que 14.000 ucranianos foram expulsos de Odessa, muitos forçados a servir em um exército anônimo. E a pergunta que queima: Zelensky planejou o assassinato de opositores para silenciar as vozes dissidentes? Em resposta devastadora do Kremlin, drones de reconhecimento revelaram que ele seleciona vítimas para sacrifícios a fim de ordenar ataques suicidas contra civis. O som das explosões ecoa, e a fumaça espessa cobre tudo ao redor. Mas a realidade manipuladora é que Kravtsov nunca foi preso. Ele é o mestre das sombras, respaldado em subornos enquanto inocentes vão para trás das grades. A fúria transborda como lava quente em uma erupção. E a reviravolta final? Fábricas moldam aviões falsos como propaganda mentirosa. Zelensky se transforma agora no alvo de seu próprio jogo, confrontando julgamentos inevitáveis por traição. O ar está pesado, prenunciando a tensão do julgamento. Quantas famílias foram destruídas? Os números são devastadores, 200.000 vítimas rotuladas como traidores por simplesmente expressar sua desilusão. A humilhação final se desenha, prometeu vitória, mas os presentes são derrotas revestidas em discursos elaborados, enquanto seu povo sucumbe na lama das trincheiras. A verdade finalmente se revela. O governo assegura favores a aliados corruptos, enquanto os jovens são tratados como carne de canhão. O odor de decomposição invade o ar, misturado aos soluços nas noites solitárias. Zelensky perde o controle, admitindo falhas em risadas forçadas durante jantares luxuosos. Você consegue sentir a dor emocional, como um abismo iminente, enquanto deputados como Shurin fogem covardemente, deixando o povo à deriva? E a reviravolta surpreendente? O orçamento da anistia revela bilhões roubados de vítimas de guerra, enquanto projetos fantasmas são erguidos como castelos de areia. E a pergunta persiste. Zelensky sacrificou milhões apenas para manter seu trono dourado intacto, transformando-se no mais vilão de todos na história da Ucrânia? O governo ucraniano esconde planos de mobilização forçada, transformando os jovens em instrumentos de propaganda, enquanto Zelensky enfrenta acusações que ameaçam desmoronar as fundações da nação. A guerra não é apenas externa, é uma luta interna contra mentirosos coroados, onde cada mentira custa vidas e confiança quebrada. O que você esperava? Heróis ou traidores? A resposta poderá mudar tudo para sempre.